Eu amo a minha igreja. Vamos falar de evangelho. As pessoas pensam que o crente é um sujeito que não é inteligente. Tem gente que liga o cristão, alguém que tem uma inteligência miudinha, não tem sabedoria. É alguém que é conduzido e não sabe discernir. Pra você ter uma ideia, a minha formação é em ciências aeronáuticas e em ciências aeroespaciais. A minha formação é em engenharia, antes de eu fazer teologia. Tem um astrônomo famoso, polonês, o cara é crente, era porque já morreu, chamado Nicolau Copérnico. Esse cara era crente, e era tão inteligente que ele é um cientista famoso, por oferecer um modelo, chama modelo heliocêntrico da astronomia. Depois dele, levanta um outro físico astronômico, chamado Kepler. Aí ele entrega a lei dos movimentos dos planetas. Estou vendo aqui, estrela, planeta, cometa girar. Ele, que faz cálculos de matemática, e diz, não, o movimento de rotação dos planetas, ele tem leis que só Deus pode ter criado. Aí, aparece um outro cara, século XVIII, Isaac Newton. Esse homem, um britânico, um gênio. A física que esse homem, crente, Isaac Newton, ele desenvolve, ela só é parada porque não havia ciência matemática naquela época para resolver os problemas de física, que ele já tinha solução. Só que Newton, você vai para o ensino médio e senta nos bancos escolares, você só aprende a ciência dele. Vou te contar uma surpresa. Newton escreveu mais sobre Deus e sobre a Bíblia do que sobre física, do que sobre ciências exatas, do que sobre matemática. Na botânica, tem um cara chamado George Mendel. Ele desenvolve, ele era um cônego cristão, a lei da pureza dos gametas. Olha o que ele descobriu. Que um gameta de um cachorro nunca vai virar gato. E que o macaco nunca vai virar ser humano. É uma lei, não é teoria da evolução. Teoria é uma coisa. A lei, ela é provada na prática. Quando você anda de avião, que vem um raio e toca na asa, que toca na cápsula do avião, sabe por que o avião não cai? Porque tem um químico chamado Faraday. Já ouviu falar no Faraday? Ele criou a gaiola de Faraday. Então quando o raio pega no teu avião, ele não vai cair. Porque um crente inteligentíssimo, estudioso e sábio desenvolveu a gaiola de Faraday. Tem um monte de piloto aqui na igreja. A igreja tem piloto de Boeing, de Airbus, estão por aí. Quando a gente fala de ciência, a gente não liga a ciência ao evangélico. Tem gente que pensa que evangélico é tolo. Só que o evangelho, ele não entra na sua vida só para consertar teu casamento, para restaurar teu comportamento, para te ensinar boas maneiras. As universidades que você chama de universidades, queria que meu filho estudasse lá. Cambridge é de crente, foi crente que fundou. Sorbonne, em Paris, foi crente. MIT, Harvard, já viu o escudo de Harvard? Tem uma cruz no meio. Crente. Tem gente que pensa que o evangelho, ele diminui a capacidade de raciocínio, ou que você se converte, para de usar a massa cinzenta. Isso é uma grande mentira. E hoje eu quero falar
sobre gente que pensa que vai ganhar, ou que já ganhou, mas vai perder. Não é bom ganhar? Ganhei uma nota 10, mamãe. Olha aqui, a professora me deu uma estrelinha, eu me comportei bem. Não é bom ganhar? Ganhar tudo. Você lembra, a gente era garoto, jogava War. Quem gostava de War? Seu objetivo é conquistar 18 países à sua escolha. A África, a Ásia e a Oceania. Você lembra disso? É conquistar o mundo inteiro. Tem gente que no War é que nem o Pink e o cérebro. O que vamos fazer hoje, cérebro? Aquilo que a gente faz todos os dias. Conquistar o mundo inteiro. Ganhar é bom. É bom você conquistar o coração. Ah, como é bom amar. Eu conquistei o coração dela. Eu conquistei uma medalha. Eu subia no pódio. Eu sou o número 1. É bom ganhar. Pode colocar para mim. Quando ganhar tudo, não é o bastante. É o tema de hoje. Eu vou pregar rápido, hein? Em Marcos capítulo 8, 34, 36. Que aproveita o homem ganhar tudo. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa pergunta fala de valores, sabia? O que é um valor para você que enriquece você? Que adianta se ganhar o tudo que é um pedaço e perder a eternidade? Aqui Jesus está falando de eternidade no meio das vitórias passageiras da gente, que daria o homem em troca de sua alma. Troca, presta atenção, é comércio. Você troca o teu carro comigo? Troco. Você me dá o carro e eu te dou 50 mil. Comércio é troca de moeda, de valores. Eu tenho algo que vale para mim, que é o meu Pix, e você tem algo que vale para você, que é a tua bicicleta. Quer vender para mim tua bicicleta? Eu compro. O que você vai dar em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora. Mas Jesus aqui está irritado. Quando ele chama, quando ele está dando uma palavra, ele está ligando. Aqui é um predicativo feio, gente. Adúltero e pecador. É uma geração adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim, das minhas palavras. Também, o Filho do Homem, está falando dele mesmo, se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Responda essa pergunta aqui. Que aproveita o homem? Qual o proveito? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode tirar um print da tela. Não sou eu que estou perguntando, não. Você não é de Jesus? Não é cristão? Responde essa pergunta aí. Está tudo escrito nas Escrituras. Desde a infância, desde que Timóteo era pequenininho, lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que lhe deram sabedoria. Não estamos falando de gente sábia aqui? Estamos ou não estamos? Sabedoria, para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Está tudo na Bíblia. A Bíblia é muito simples. A religião é que complica. A Bíblia é de uma simplicidade que a gente chama de espartana. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para a sua sabedoria. Para quê? Para que saibam que tem a vida eterna. Você tem que saber que tem. Saber. Aqui é ciência. Lembra quando Paulo, ele fala sobre a armadura do crente, a armadura do cristão? Toma o capacete da salvação. O motivo de tudo é a alma. Jesus veio
para buscar os perdidos, os doentes, os feridos, os empobrecidos, os tristes de coração, os oprimidos, os magoados, os rebaixados. Foi para isso. E aí um dia, sem errar, você vai se encontrar com Deus num tribunal. No dia em que Deus há de julgar segredos. Não conta para ninguém. Eu tenho um segredo para te contar. Porque a gente observa o que é aparente. Mas existem dentro da gente humilhações, derrotas, fracassos, ganâncias, ciúmes, invejas, orgulhos, rebeliões, são um segredo. Eu estudei muito sobre a inteligência de Israel. Uma das agências mais conhecidas da inteligência de Israel, porque tem um monte, é o Mossad, famosa. Ele descobre segredos. Inclusive, antes do ataque de 7 de outubro de 2023, que é considerada a maior falha da inteligência de Israel, pensa um país que era atacado, guerra do Sinai, a ofensiva do Sinai, a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, a guerra de independência, a primeira e a segunda intifada. A inteligência sabe antes, porque descobriu um segredo. Olha para o seu pastor, o que você vai dar para Deus em troca da tua alma? Porque Deus vai julgar segredos. Porque o que você publica no Instagram, todo mundo sabe, é ostensivo, mas é aquilo que ninguém sabe. Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. E essa mensagem, ela me agoniou demais. Vocês têm um pastor estudioso, mas eu comecei a orar, eu falei, Deus, é isso? É assim que eu vou abrir o mês do evangelismo na igreja, falando de tribunal, de sentença. Escute isso, nada está escondido, não há criatura alguma encoberta. Eu vou me esconder aqui, vou fazer uma tramóia, e Deus não vai ver. Eu vou me esconder. Você lembra, eu fico lembrando da minha infância aqui, quem lembra aqui da caverna do dragão, lembra disso? Lembra que tinha uma mulher que tinha uma capa, que ela jogava uma capa assim e ficava invisível? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Eu lembro. Entraram num parque de diversão, nunca mais saíram. E aquele mestre dos magos era do diabo mesmo. Pensa um sujeito, não, vai pelo caminho, sempre parecia, tinha sempre um lobo mau lá para pegar o chapeuzinho vermelho. Tem gente que pensa que vai pecar escondido. Não há criatura alguma encoberta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, tudo está nu. Sabe o que é descoberto? Nu. Exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, vem cá, bota uma conversinha aqui. Sabia que você vai comparecer ao tribunal? Sabia? E tem um monte de gente que começa a arrumar desculpa. Aqui tem um julgamento e uma sentença, pois Deus trará, diga, a julgamento. Porque você não vai para a primeira instância, você não vai para o STF, Deus vai te julgar, vai julgar, trará julgamento tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mau. Sabe quem fala isso? Um rei que é chamado do mais sábio dos reis, Salomão. Ele é, sabe aquele homem formidável na inteligência? Salomão. Ele fala coisas, fala, não é possível que aquele homem, muito antes de Cristo,
Antes de Gutenberg ter preparado a imprensa, como é que esse homem sabe de tanta coisa? E tem resposta para tudo. E esse homem diz: Deus trará julgamento até o que está escondido. E aí o homem vai mentir. Mentira número 1, faz um para mim. Faz assim, O pecado traz alegria. Já ouviu falar isso? Já viu gente que fala que pecar é bom? Olha, pastor, o pecado estraga as vidas. O pecado, a rebelião contra Deus, contra o princípio eterno, não vai fazer você feliz. Pela fé, Moisés, filho da filha do faraó, imagina que o Donald Trump, hoje, tivesse, eu não sei nem se ele tem, um enteado do cara que é o homem mais poderoso sobre uma nação mais poderosa sobre a terra. Era Moisés. Sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a satisfação do pecado. O pecado, ele dá prazer. Nem tudo que dá prazer é pecado, mas o pecado te engana. O pecado, ele te seduz. O pecado, ele tem um início doce como mel, mas o final dele é amargo como fel. A pessoa que está pecando, ela acha que está se dando bem. O pecado tem salário. A ONU, a Organização das Nações Unidas, logo na sua abertura, ela substitui um outro acordo ao final da Segunda Guerra. Aí ele tem a declaração, foi a ONU, uma coleção de países, Declaração Universal do Direito do Homem. Sabe qual é o direito fundamental do homem? Ter salário. Olha o que eu vou dizer: se você é sapateiro, se você é carpinteiro, se você é professor, se você capina, cava buraco, se você trabalha no comércio, se você trabalha no home office, se você trabalhar, no final do mês você recebe um salário. Pode ser pouco, pode ser muito, mas todo trabalhador, isso é lei, tem direito a salário. E o salário do pecado, gente, é a morte. Não fica pensando no cemitério, que alguém no caixão, não é isso não. Algo vai morrer na sua vida. Um sonho vai morrer, um projeto vai morrer. Sabia que empresa fecha por causa de pecado? Sabia que casamento rui por causa de pecado? Sabia que relacionamentos são cortados, morrem? Fulano morreu para mim. Pecado. Pecado. Número 2. Mentira 2. É fácil derrotar o pecado. Olha, pastor, não é fácil não. Aquele que vive pecando, sabe por que ele vive pecando? Porque ele é escravo. A economia brasileira foi sustentada por 400 anos. 400 anos pelo braço escravo do tráfico negreiro que vinha da África. 400 anos. Aquele africano de Moçambique, de Angola, era capturado lá. Ele entrava no navio negreiro, naqueles porões imundos, eles eram jogados, despejados nos portos brasileiros, e ali tinha um leilão dos escravos. Essa peça custa 100, essa peça custa 500. Eles nunca mais voltaram para a África. Nunca mais. O escravo, ele tem um grilhão, uma algema na perna, preso numa bola de ferro. Os braços, ele vai para o tronco.
Escravo não escapa. Não é fácil vencer pecado. Não venha me dizer que é fácil, que não é. O pecado, que ele é um pecado cabeludo. Eu fumava erva, cheirava pó. Eu vivia em briga de torcida, eu era violento. Quem é ele? Esse homem aqui era um marginal. Essa mulher aqui era uma mulher que não podia ver um par de calças. É uma mulher da vida. Aí você se converte. E os pecados grosseiros, você diz: Deus te me livre, pastor. Está amarrado em nome de Jesus. Mas sabe qual é o pecado que a gente não consegue vencer? É o pecado que ele é aconchegante. Ele é confortável. A inveja, ninguém sabe que você tem inveja. O ódio, a culpa, ninguém sabe que você é culpado, porque a tua memória te leva lá no passado, e você fez algo vergonhoso. Que vexame, pastor. Um dia que Deus trouxer essa vergonha, eu fico corado de vergonha. Pecados que a gente não vence, escute isso, não são os pecados notáveis, são os pecadinhos desse tamanho. Eles estão aí, ó. E você não consegue vencer. Pecado não é fácil derrotar. Número 3, não preciso resolver o pecado hoje. Amanhã eu resolvo. Pastor, amanhã, nunca mais. Pode deixar. Esse é o último baseado. É o meu. Já viu história de assaltante de banco no filme? Ele sempre fala assim: esse vai ser nosso último golpe. Vamos planejar aqui para ser o último assalto. Depois, você viu A Casa de Papel? Vocês viram? La Casa de Papel. Ele fala assim: bora assaltar. Tinha um professor. Bora assaltar a Casa da Moeda da Espanha. Aí a Rio vai não sei para onde, o Tóquio vai não sei para onde, Berlim morre. Vocês lembram disso? Aquilo ali era o último assalto. Deixa para eu cuidar do pecado amanhã. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureça os vossos corações. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama, diga today, in English please, today. Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele te convence que não é pecado, sabia? Ele vai te convencendo que aquilo que você está fazendo, que é pecado, ele te convence que não é pecado. Não, pastor, é amor. Foi Deus que fez, foi Deus que me deu. Número 4, a mentira de dizer que o pecado não tem consequência. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir. Sabe o que acontece aqui? Vocês viram que a gente vai, aliás, em janeiro, vamos para Israel. Vai ser lindo. A gente vai entrar pela Jordânia. Quando você está em Israel, imagina que aqui desse lado está Jerusalém, e vocês são o mar Mediterrâneo. Jope, Haifa, Tel Aviv, Natânia, balneário. Pensa um monte de balneário. Camboriú é o litoral mediterrâneo de Israel. Aí você pega o carro, sai de Jerusalém, você está indo, lá está o Mar Morto. É pertinho, gente, é pertinho mesmo. É 20 minutos no ônibus de ar-condicionado. Quando você olha para a esquerda aqui, tem uma cadeia montanhosa vermelha. Chama-se Monte Pisga. Quando Israel entra na Terra Prometida, eles descem o Monte Pisga. Aí tem um pontinho preto. É tudo vermelhinho. Aí você olha assim, tem um pontinho preto num ponto alto. Ali é o Monte Nebo. Lembra do Monte Nebo? De Moisés ver de Berseba até Dan.
do sul ao norte, é ali. Você olha para baixo, aqui embaixo, pastor Manassés, aqui embaixo, está a cidade de Jericó. Você lembra como é que Jericó foi ao chão? Quem lembra disso? Todo mundo calado, rodeia 6 vezes, calado, que estratégia enlouquecida. No 7º dia, na 7ª volta, todo mundo grita. Não houve esforço militar. Eles venceram. Aí sabe o que eles pensaram? A vitória está no papo. Aí tinha uma cidadezinha do lado, do lado. Ali a 3 quilômetros. Pega meia dúzia aí de soldados de infantaria e avança sobre Ai. Gente, eles tomaram uma surra. Sabe por quê? O pecado traz consequências. O pecado faz você bater de cara na parede de concreto a 300 por hora. O pecado, ele não conta, o diabo nunca conta a verdade. Não conta. Vai lá. Você vai ter prazer, vai lá, rouba. Um dia, ele não conta assim para você. Lembra do japonês da Federal? Lembra disso? Você que é pobre, estou nem aí. Mas tinha um monte de ricaço, com medo das 6 da manhã, apareceu o japonês da Federal. Quem lembra disso? Isso era aqui, gente. Sabe por quê? Porque o pecado nunca conta o que vai acontecer. Ele tem consequências. Número 5. A mentira 5. Deus não vai me julgar, porque todo mundo é igual. Todo mundo faz. Todo mundo mente. Todo mundo engana. Todo mundo é pecador. Ninguém pode, ele faz uma lambança. Bota no Instagram, ninguém pode me julgar. Pode. Contudo, por causa da sua teimosia. Gente, eu estou pregando aqui, eu estou ficando sem nenhuma saída. Vocês estão vendo que eu estou sem saída? A Bíblia vai afunilando a gente. Você fala, não tem escapatória para mim não. Pastor, você resolve pregar essa mensagem no dia da ceia. Calma. Calma que o Senhor é Deus. Contudo, por causa da sua teimosia, eu teimosão, e o seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia do julgamento. É chamado de dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, e Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não adianta você querer se pesar na balança com os outros. Não adianta. Sabe qual é a 6ª mentira? Deus não vai me julgar, porque meu pecado é menor do que o outro. Olha fulano, ele é pior do que eu. Olha, já viu o que ele faz? Já viu o palavrão que sai da boca dele? É muito mais pesado. Já viu as palavras de maldição que ele diz? Já viu como é que ele é pior pai do que eu? Ele é pior mãe do que eu? Já viu como é que a minha nota é maior? Não, pelo menos, né? Eu não sou Hitler. Essa é a 6ª mentira que diz: Deus não vai me julgar. Você está de carro e o limite é 100 por hora, mas você está a 110. Aí o radar te pega, a polícia manda você encostar e vai te aplicar uma multa. É uma sanção. Aí tem outro carro que passa assim, a 250 por hora. Você fala, não, você não pode me multar, porque ele ali é pior do que eu. Olha para mim. Não vai funcionar com Deus. É mentira. Número 7. A outra mentira. Deus vai perdoar você. Por isso, se esbalde. A vida é curta. Aproveita. Aproveita enquanto você está vivo. É outra mentira. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos por pecado, como poderemos viver, continuar vivendo nele? Gente, a gente não sabe que o pecado vai trazer desgraça. E por último, outra mentira. Deus nunca, sabe o que você fez? O diabo é cheio de fazer isso, hein? Ele nunca vai perdoar o que você fez. Deus nunca vai perdoar o seu passado. O seu passado foi estragado para a gente. Você está contaminado. É uma mentira. Deus nunca vai perdoar. Por isso, já que você está perdido mesmo, já que você vai para o inferno, então vamos viver do jeito que o diabo gosta. Mentira.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Gente, não sou eu que está em Coríntios 6, 9. Agora, bota o cinto de segurança. Você tem airbag aí? Vai bater firme. Os perversos não vão para o céu, não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Olha só, ele vai botar tudo no mesmo pacote. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos. Não é o pastor Lobo que está dizendo não, hein? É a Bíblia. E apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que está na Grécia, em Corinto. Vou repetir: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores ou fofoqueiros, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora, olha que interessante. Assim foram alguns de vocês. Ele está dizendo que a igreja de Corinto, está entendendo? Tinha imoral, virou um ex-imoral. Tinha um idólatra, não é, ele foi. Tinha ex-gay. Tinha ex-adúltero. Tinha ex-ladrão. O que você acha que Zaqueu era? Era um ladrão. Por que você acha que aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz era? Ladrão. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, Deus ama perdoar. Eu sei que a gente fica agoniado, porque essas mentiras, as 8, passam pela nossa vida e pela nossa cabeça, ou alguém entrega para a gente. Assim foram, é passado. Você fez A, B e C, fiz mesmo. Eu fiz mais D, mais E e mais F. Mas o sangue de Jesus me purificou, me justificou de todo o pecado. Acabou, minha vida velha ficou para trás. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Lembra da sujeira? Lavada. Foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Existe ligação entre o arrependimento e perdão. Quando viram isso, os seus corações ficaram aflitos. Quando eu vou contando para você, olha para mim, que vai ter um tribunal, que você não vai conseguir se esconder, que o segredo que você esconde de gente que está pertinho de você, Deus está vendo. Você não fica aflito? Fica no fim. Ou você não tem uma página da tua vida que é uma miséria. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É por isso que a gente é cristão. Sabe por quê? Porque a gente falhou. Quando ouviram isso, seus corações, é sentimento, sabia? Ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro, ao apóstolo Pedro, e aos outros apóstolos: irmãos, como é que eu vou escapar disso? O que faremos? Aí Pedro responde: olha como é que é simples. Olha como é que é a salvação. A gente fica tornando simples complexo. Não, faz isso, ora de cabeça para baixo, sobe a escada de joelho. Não é nada disso. Arrependa-se. Sabe aquela vida, não vou fazer mais. Arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados. A dívida que eu tenho é contra Deus. Deus quer pagar. Só que você não quer. Não, eu vou pagar. Deixa que eu pague. Eu vou ser bonzinho. Eu vou ser excelente. Eu não vou fazer. Não é isso. A salvação é um presente que você recebe por fé, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Gente, arrependimento está ligado ao perdão. Muda de direção. Que o ímpio, você estava todo errado, abandone o seu caminho. O homem mau, os seus pensamentos, porque você pratica aquilo que você pensa. Você se comporta como você imagina. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele é grandioso em perdoar. Olha para mim.
Sabe o que Deus ama? Perdoar. Só que você tem que querer ser perdoado. Eu tenho uma dívida, imagina que eu tenho uma dívida. Você me empresta 1 milhão, imagina. Olha que quantia absurda. Aliás, não caiam nesse golpe. Porque tem uma turma ligando de presídio para a gente. Gente, a inteligência artificial do mal. Ele bota a cara da tua mãe. Fala assim, filhinho, dá para você pagar um boleto para mim? Mas não é a tua mãe, é um criminoso que usa a inteligência artificial e fala com a voz. Vocês viram isso na televisão? Hein? É do cão mesmo, não é do cão? É do cão. O pastor de vocês não pede nada para você, nada. Não acredito. E o pastor aqui está fazendo uma vaquinha. Não é o pastor Lobo. Combinado assim? Então me dá um like aí. Não é o pastor Lobo. Não é, isso é mentira. Que o ímpio abandone seu caminho, um homem mau, seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. A tua dívida foi paga naquela cruz. Eu sou o Senhor. Está aí o versículo que o pastor ama. Fora de mim não há Salvador. Eu vou explicar para você. Vou tentar desenhar. Ninguém se salva. Você não se salva. Igreja não te salva. Religião boa não te salva. Fora, Deus está falando, de mim não há Salvador. Você não tem esperança. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois sois minhas testemunhas do Senhor. Eu sou Deus, Ele que salva. O nome dele é Salvador. Diga, Jesus. Nós cantamos isso. Meu Jesus, lembra disso? Salvador, outro igual não há. É só Ele que carrega o nome de Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Preste atenção. Faz assim para mim, para a gente encerrar. O Emanuel está aí? Cadê meu pastor auxiliar? Vem cá. Sobe aqui. De manhã foi o Nick no primeiro culto. Sobe aqui. E o Emanuel vai me ajudar. Vem cá. Cadê as câmeras da Atena? Foca em mim. Vou me ensinar. Você pode ficar em pé. Eu estou assim para ficar do seu tamanho. Beleza? Existem 4 leis. O pessoal da casa de leis. Leis eternas. 4 leis. Calma. Número 1. Vai lá. Primeira lei, Deus te ama e tem um plano para você. Olha aqui, ó. Faz um coraçãozinho, pastor. Pô, gente, para de ser preguiçoso. Faz um coraçãozinho para mim. Faz um coraçãozinho para mim. Diz assim, Deus te ama. Fala de novo. Deus te ama e tem um plano para você. Olha para quem está do teu lado aí. Para quem está do teu lado aí. Faz um coraçãozinho para ele. Deus te ama e tem um plano para você. Fácil. Posso falar a segunda? Número 2. Faz um X assim. Não fazer divisão. Faz um X. Vai lá. Segunda lei, você está separado de Deus pelo pecado, mas por isso não conhece nem o amor, nem o plano de Deus. Faz um X. Bota aqui, pastor. Bota aqui. Faz um X para quem está do teu lado aí. Fala assim, o pecado não deixa você entender o amor de Deus nem o plano de Deus. É o pecado mesmo. Lei número 3. Faz uma cruz. Terceira lei, Jesus é a solução para que a separação não aconteça mais entre você e Deus. Dá aqui um microfone. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lei número 4. Quarta lei, receba Jesus Cristo no seu coração para que a separação não aconteça mais entre você e Deus. Vamos encerrar, pastor? Fica aqui. Receba Jesus. Olha, pastor. Se você esquecer tudo que a gente pregou aí. A gente começou falando de astronomia, física, matemática, leis, botânica, gaiola de Faraday. Isso é ciência. Mas isso não dá para ser eternidade. Não tem valor eterno.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para que ele condenasse, não precisa ser condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está entendendo que Jesus veio para te salvar dos pecados e de um tribunal eterno? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passaram da morte para a vida. Vamos ficar em pé para a gente encerrar. Eu queria que nós curitibanos, gente, eu sei que meu sotaque, ele continua carregado, né? Mas eu sou curitibano. 1/4 de século eu vivo na cidade. Minha esposa, meus filhos, meus netos, tudo curitibano. Até minha sogra, você imagina? Sogra, podia ter uma lei. Não, minha sogra é gente boa. Fala, Agora a sogra da minha esposa é mais gente boa ainda. Mora aqui em Curitiba. Olha para o pastor. Curitibano é educado. Dá bom dia para quem está. Dá aí bom dia. Diz que o curitibano dá bom dia. Cumprimenta aí quem está do seu lado, atrás de você. Dá bom dia. Diz seu nome para quem está aí atrás. Diz aí para frente. Agora, quer ver uma coisa? Pergunta o nome. Jax, pergunta o nome para quem está atrás de você. Pergunta aí o nome, se apresenta. Cristina, pergunta o nome aí. Pergunta o nome. Dani, pergunta o nome de quem está atrás. Pergunta aí. Ah, como é que tem gente tímida. Qual é seu nome? Emanuel. Meu nome é Osvaldo. Qual é seu nome? Já se cumprimentaram? Agora, olha só. Faz um coraçãozinho para essa pessoa. Não, para quem você conhecer agora. Fala assim: Jesus te ama. Diga: Deus te ama e tem um plano para você. Agora faz um X assim para ele. Vai para quem está do lado. Fala assim: mas o pecado embaralhou tua mente. Não deixa você entender nem o plano, nem o poder de Deus. Aí você faz a cruz. Mas Deus te amou de tal maneira. Não olha para mim não, olha para quem está do seu lado. Olha para o curitibano que está do seu lado, o goiano, o carioca, o paulista, o português. Tem gente que é de Portugal. Tem até o irmão argentino aqui. Que ano que vem eu não vou torcer pela Argentina. Vou torcer pela sua vitória, viu, irmão argentino? Diga assim: Jesus é a sua única saída. Ele é o Salvador disso, pai. Agora diz assim: receba. Você quer receber Jesus? Pergunta: você quer receber Jesus? Fala assim: eu quero. Então você vai dizer: eu vou orar por você. Feche seus olhos. Pai querido, essa manhã nós experimentamos o teu amor e a tua grande salvação. O ser humano se desviou, se tornou imprestável. Nós não podemos chegar no lugar que o Senhor preparou para a gente, porque o pecado nos afastou do Senhor. Mas nós, essa manhã, recebemos ao teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Sabe o que nós vamos dar em troca da nossa alma? A fé no Senhor Jesus. Nós te damos graças por tão grande salvação. Como, Senhor, o Senhor foi capaz de esmagar o seu Filho na cruz para provar o seu amor por nós. Nós engrandecemos e louvamos o teu nome essa manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Todos receberam a ceia? Quem não recebeu a ceia, levanta a mão. Não recebi. O meu netinho estava aqui agora. Ele falou: quero celebrar a ceia antes de ir para o Kids. Ele já comeu a ceia aqui. Se teu filho comeu, não tem problema, tem mais aqui, tem um monte de ceia aqui. Diz assim: a ceia do Senhor. Pastora Fabíola, cadê você, meu amor? Você está aqui, meu doce. Fique a pé. Vai lá, vai com o pai lá.
Diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 23, 11, 23. Pois eu recebi de quem? Do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Agora ele mudou, ele era pastor, agora é diácono. Muito obrigado. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Presta atenção. É para você se lembrar que seus pecados, que aquela sentença de julgamento era sobre você, mas Deus lançou sobre o Filho dele, Jesus. É para você se lembrar mesmo. A gente vai fazer isso sempre, até que Jesus volte para nos buscar. Pode comer o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Levante seu cálice, pode levantar. Não é para sua desgraça, não é para você ser condenado, é para você entender e se lembrar que você foi perdoado. E se você pecar de novo, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele volte para te buscar. Pode beber do cálice. Deus abençoe você. Eu abençoo a sua vida. Viva uma vida para a glória de Deus. Você errou lá atrás, se arrependa. Comece de novo. Pastor Marcos, quero dar um beijo no coração de vocês. Feche seus olhos. Pai, eu abençoo a tua igreja, cada homem, cada mulher. Eu abençoo o coração do teu povo disposto a te servir e a te buscar. Hoje comemos o pão e bebemos do cálice, lembrando que um dia o Senhor vai nos levar para morar naquela casa eterna. E nós não queremos trocar as nossas vitórias pela eternidade. Em nome de Jesus,